Boa tarde, vascaínos e vascaínas. Beleza, pessoal? Perdemos ontem do 2-0, né? Mas que resultado injusto, né? Resultado muito injusto, galera. Eu digo com toda a firmeza, que resultado injusto. Há muito tempo que eu não vejo um resultado ser tão injusto a um jogo de futebol. Galerinha, meu nome é Marcos Guimarães, represento o canal Marcos Guimarães Vasco. Peço a vocês que me sigam, que dê o like, participe de comentários, que ajude o canal a crescer, me ajude aí a ter uma dimensão maior dentro da plataforma. Eu preciso da ajuda de vocês, porque sem vocês o streamer, o influenciador, ele não consegue desenvolver o trabalho dele. Então vamos deixar de lado todo esse aparato solicitando, né, galerinha? Vamos falar um pouco do jogo de ontem. Resultado injusto, né? O Vasco perdeu de 2-0. Tem dois culpados para essa derrota de ontem. Eu, no final do vídeo, eu vou citar os dois culpados. Galera, o Vasco começou um jogo até certo ponto surpreendente, né? Que a escalação, ela vem bem modificada. O Barbieri ontem, no meu modo de ver, ele deu um nó tático no Diniz. Diniz já é um treinador mais rodado, tem um clube com jogadores mais atuantes que os jogadores do Vasco. Quando eu falo mais atuantes, é mais junto, mais trabalhado, mais minutado, jogador com mais treinamento. E o Vasco está em fase de formação. Antes de mais nada, eu vou deixar bem claro para vocês que eu não sou a favor dessa SAF. Essa SAF eu não sou a favor, porque ela entrou de uma maneira muito obscura, estranha, mas ela vem aí, né, contratando jogadores, qualificando o clube. O time atual é 1000 vezes melhor que o time do ano passado, dos anos passados. Mas vamos voltar pro jogo, galera. Então, na minha maneira de ver, o Vasco entrou de uma forma muito surpreendente. Entrou marcando em cima, não deixando o Fluminense usar o que melhor faz, que é toque de bola, aproximação. O Fluminense joga com muito jogo apoiado. O jogo apoiado é o seguinte, gente: é um jogador apoiando o outro, é um jogador dando sustentabilidade de jogada. Tipo assim, ele recebeu a bola, vem 5 jogadores para dar opção. Isso é o jogo apoiado. E todo esse jogador que tem a bola, ele não tem dificuldade de sair, porque ele tem 5 ou 6, 7 opções. Tanto que o Diniz, ele trabalha com como posso falar assim, com a liberdade de posição. Ele dá liberdade de posição para os seus atletas. O zagueiro pode jogar como centroavante, o centroavante pode até estar como zagueiro e vice-versa. Então o jogo do Fluminense é um jogo muito apoiado, onde é muito trabalhado a facilidade de sair jogada. E o Vasco neutralizou isso. Por isso que eu falo que Barbieri deu um nó tático. Parabéns, Barbieri. Trabalhou muito bem. E o Vasco, com isso, não deixou o Fluminense usar a melhor jogada. O Vasco ficou o tempo todo pisando na área. Teve momentos dos jogos que o Vasco jogou do meio de campo do Fluminense o tempo todo. A zaga do Vasco jogava no meio de campo do Fluminense. O Léo, nosso zagueiro, ele é um zagueiro com uma velocidade, uma jogada de construção muito forte. Ele é uma jogada muito inteligente que o Vasco tem hoje. Ele constrói jogos. O que eu digo jogos? Jogos é a facilidade do futebol fluir. Ele tem condições de dar qualidade de saída de bola lá atrás. E com isso, ele vai quebrando marcação. Ele consegue dar passe de 40, 50, 60. Ele consegue achar uma jogada que só jogadores de qualidade de meio de campo têm essa facilidade. E o Léo faz isso. É surpreendente, né? Você tem um zagueiro que junta marcação, velocidade e construção de jogada com perfeccionismo. Isso, ele é um perfeccionista na construção de jogada. Muito boa contratação. E o Vasco agora trouxe o Capasso. Nós vamos ter uma zaga muito mais forte, porque o Capasso, pelo que nós vimos, pelos vídeos, pelos jogos, ele é um excelente zagueiro. Espero que ele tenha uma adaptação boa dentro do Vasco da Gama e ele consiga desenvolver o trabalho dele.
E o Vasco jogou com garotos novos, jogou com Rodrigo, com Basto e também ali, rapaz, agora me falha a memória, quem foi? O De Luca, né? E o De Luca entrou no segundo tempo. E o Vasco jogou com Peck, Raul e Alex Teixeira. E eu gostei disso, rapaz, eu gostei da formação. Alex Teixeira ontem jogou um futebol que há muito tempo não vinha jogando. Jogou com rapidez, com transição altíssima, com velocidade com a bola no pé, com drible. Toda hora ele estava chapelando os jogadores do Fluminense, e com isso ele estava gerando falta. E numa jogada dessa ele gerou até falta, ele gerou até um amarelo no André, que é o melhor jogador do meio de campo do Fluminense, e com isso limitou as ações do André. Porque quando o jogador toma um amarelo, ele fica com as ações limitadas. Ele fica, então ele não pode ir da forma que ele gosta de ir, ele tem que ir dosando. Isso favorece a você ter a facilidade de construir jogada. E o Alex Teixeira soube aproveitar essa situação de jogo. Nós tivemos bolas que o Fábio defendeu milagrosamente. O cara tá ficando velho, tá ficando que nem vinho, né, galera? Cada vez melhor. O cara pega muito, vamos ser sinceros, pega muito. E ele ontem foi um salvador da pátria do Fluminense, onde dificultou o Vasco de fazer gol. Aí no segundo tempo, o Fluminense, percebendo que o garoto que estava no time dele, o Arthur, que é muito bom jogador, mas sentiu o peso do jogo, o que o treinador do Fluminense fez? Isso sabe o que é isso? Feeling de jogo, leitura de jogo. E o Diniz teve a leitura de jogo. Ele tirou esse menino, Arthur, e colocou Lima, que é um jogador mais rodado, um jogador que tem um chute muito bom, é um jogador com construção boa, chegada, pisa na área, e o Fluminense deu uma igualada. Mas mesmo assim o Vasco continuou superior, com volume de jogo muito superior ao time do Fluminense. E a qualquer momento o Vasco poderia fazer o gol, mas não fez. Aí eu digo que o Vasco jogou contra dois culpados. O Vasco teve dois culpados contra ele. O primeiro culpado se chama Cano. O Cano é fora da linha, gente. Esse jogador era nosso. Esse jogador era nosso. Ele fez tudo para continuar no Vasco. Ele quis parcelar a dívida, mas vou dizer depois o segundo culpado. Ele não ficou, ele foi pro Fluminense. Hoje ele é esse Cano que vocês estão vendo aí, né? Um time mais qualificado que ele. Ele jogava no Vasco, que tinha um time de M. E hoje ele joga num clube que tem um time muito bom, que foi engolido pelo Vasco ontem, a verdade seja dita. E o Cano é fora da linha, né, cara? O cara pega uma bola, saco. O goleiro não teve culpa de nada. Gente, eu não gosto e não vou marretar jogador de futebol, até porque ele não teve culpa. Se você analisar futebol, ele não teve culpa assim pra ser o causador do gol. Aquele gol ali foi antológico. Aquele gol só saiu porque é o Cano. O Cano é o jogador de uma bola, velho. O Cano só precisa espaço para fazer o gol, e ele fez. Inclusive ele vem citando que vem trabalhando isso para fazer esse gol, que ele considera o gol mais bonito da vida dele. E esse jogador, volta a falar, era nosso. Esse jogador era do Vasco da Gama Associativo. A SAF, junto com o maior culpado da história do Vasco, de tudo que acontece de ruim do Vasco, que se chama Jorge Salgado. Esse é o segundo culpado do jogo de ontem e o maior culpado da história do Vasco Associativo viver a situação que vive hoje. Jorge Salgado. Jorge Salgado, você vai pagar tudo que tu faz contra a torcida do Vasco. Você tá feliz, porque todo mundo sabe que você é tricolor. Você pegou o melhor jogador do Vasco do ano passado e deu de presente pro teu clube do coração. E você hoje está feliz. E eu tô triste, porque hoje eu perdi um jogo que o meu time foi superior, mas meu time não tinha um Cano que era nosso, que você deu de presente para ele. É isso aí, torcedor. Mas não vamos perder a esperança não, que o Vasco mostrou no jogo de ontem que tem capacidade de crescer. E outra coisa importante, torcida, ontem nós tivemos, vamos botar assim, a possibilidade de ser esses jogadores como titulares. Capasso fora, Jair, monstro do meio de campo, fora. De Luca entrou no segundo tempo, porque ainda falta adquirir preparação física e veio de um período aí de afastamento por causa de contusão. Orelhano tá pegando ritmo, tanto que o Vasco tá trabalhando ele com calma, certo. Nada de botar o garoto tá precisando, tá se adaptando.
E o Nenê, que também ficou de fora, que é um jogador também diferente. Nós vimos isso ontem. O Nenê, infelizmente, a idade chegou. Com bola no pé, ele é titular em qualquer time do Brasil. E também em muitos times bons aí do mundo. Porque o Nenê é um cara de linha altíssima, é degrau alto. O Nenê é fera, velho. Só que a idade chega pra todo mundo, né, galera? A idade chega pra todo mundo. E o Nenê, a idade chegou. E ele tem que ir devagar, senão ele vai estourar a musculatura dele e ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Barbieri, eu questionei a tua contratação, Barbieri, mas o trabalho que você vem fazendo no Vasco gradativamente e o que você fez ontem, no jogo de ontem, o nó tático que você deu no Diniz, eu tenho que render homenagem para você. Dou a César de que é de César. Parabéns, cara. Que trabalho lindo, que organização tática que nós vimos ontem, que jogo fluido do Vasco, jogo leve, jogo rápido. Eu não sei se você vê o jogo do Liverpool, mas você me lembrou ontem o Klopp. O Klopp joga dessa maneira, transição rápida. Vai jogando, vai puxando o jogo para um lado e faz a inversão para pegar o lado aberto da defesa. E você ontem mostrou isso. Não sei se você faz isso, mas você mostrou um pouco desse jogo bonito que o Liverpool tem, que é um jogo agudo, com velocidade. Eu tô aqui falando sobre parte tática, não parte técnica. É óbvio que o time do Liverpool é um timaço em comparação ao time do Vasco atual. Mas gostei do que eu vi ontem. Parabéns. Galera vascaína, segue o canal, tamo junto. E vamos ver se o Vasco vai nessa tocada aí, que esse barco parece que vai navegar em mar mais calmo, mais tranquilo. Eu ontem escutei muito vascaíno dizer que o Vasco não tem possibilidade de ser rebaixado. Tá indo para um caminho certo, mas põe na cabeça. O futebol brasileiro hoje não pode viver só de um time, tem que ter o elenco. Clubes que se fortalecem, conquista, que galga coisas maiores, ele tem que ter elenco. E o elenco não é da seguinte forma: jogador nível 6 e jogador nível 10, que aí você fica distorcido o padrão tático. Você tem que ter uma uniformidade de qualidade. Se você reparar, tem clube que o reserva é melhor que o titular. Qualidade de técnica, com a bola no pé. Tem time com jogadores no banco que é melhor que o titular. Aí o cara é titular porque ele faz uma função tática que agrada o treinador, ele faz uma marcação, ele faz uma recomposição, ele faz uma opção de jogada maior do que o cara que é mais técnico. Porque o futebol não é só bola no pé e técnica não, gente. É isso aqui, ó, cabeça, inteligência, é saber estudar o jogo, é saber ler o jogo, é saber ver aonde você vai jogar, se o momento é de toque rápido, se é de cautela, se é um drible, se é uma segurada. Uma falta técnica você ganha o jogo. Às vezes o cara fala, pô, o cara fez uma falta técnica. Meu amigo, analisa, se ele não faz essa falta técnica, pode gerar um gol, e gerar o gol gera uma derrota. Tudo é dentro disso aqui, ó. Futebol hoje é isso aqui, ó. Você tem que usar 70% isso, 20% condição física e 10% inteligência. Porra, Marcos, não, porque quem tem 10% de inteligência é gênio no futebol atual. Porque o futebol hoje, ele tá muito força, pouca inteligência e pouca técnica. Então se o cara tem 20% de inteligência e 10% de técnica, ele é gênio. Ele é gênio. No futebol de hoje. No futebol de antigamente, não. Você tinha que ter 20% de condição física e a parte técnica sobressaía sobre os demais. Mas hoje o futebol mudou, gente. A sistemática do futebol mudou. Hoje você tem um jogo muito dinâmico. Muito dinâmico. Então você tem que ter 70% de condição física, 20% de inteligência e 10% de técnica. Aí você é gênio, velho. Aí você vira Cristiano Ronaldo. Meu amigo, é isso aí, o futebol é isso. Nós temos que analisar momentos, e o momento do futebol hoje é esse. Galerinha, segue Marcos Guimarães. Valeu, tamo junto, fique com Deus.